Olá pessoal, boa tarde. Agora iremos ter aula de Química, tá certo? Então, iremos abordar hoje o tema sobre massas e estequiometria, tá? Então, vê, quando falamos de massa, jamais poderemos esquecer do meu átomo, tá certo? Então, lembre que o átomo ele é formado por um núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, e a minha eletrosfera, que é formada por elétrons, tá? Com isso, a partícula próton, né, partícula positiva, e carga relativamente 1. Já o meu elétron é uma carga negativa, a sua massa é muito desprezível, muito pequena, é 1 sobre 1840, e eu tenho o meu nêutron, tá, que tem uma carga neutra, mas porém tem uma massa igual à do meu próton, tá? Então, se você for perceber, a massa de um átomo ela é formada pelo seu núcleo, que é o prótons e os nêutrons. Então, ó, com isso, eu tenho o meu átomo, eu tenho, um exemplo, 3 prótons, eu tenho mais 3 nêutrons. A minha massa atômica desse elemento vai ser o quê? Vai ser 7, chamado de 7 uma, 7 unidades de massa atômica, tá certo? Então, essa unidade de massa atômica fez o seguinte: pegou um carbono 12 e pegou e dividiu em 12 partes iguais. Então, cada uma unidade atômica corresponde a 1 sobre 12 avos. Ou seja, esse meu átomo aqui, que tem 12 unidades atômicas, ele é a mesma coisa que eu falei, ele é 12 vezes maior que 1 dozeavos do átomo de carbono. Tá certo? Então, se ele tiver 20, eu digo que esse átomo é 20 vezes maior do que 1 sobre 12 avos de massa do meu carbono. Tá? Isso foi uma referência que se utilizou para usar como medida, assim como nós utilizamos metro, utilizamos hora, utilizamos quilômetro, volume, centímetros cúbicos e tudo, tá certo? Então a química utilizou unidade atômica, tá, pessoal? Com isso, nós conhecemos uma coisa chamada de número Avogadro. O que é isso? Normalmente nós escutamos falar, uma dúzia. Então uma dúzia, não precisa ninguém falar, tá certo? Que são 12 elementos. Falando uma dúzia. Meia dúzia é 6 elementos. Então, a mesma coisa é utilizada para o Avogadro. Tipo, se a gente chegar e falar 1 mol, eu digo que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Se eu falar que eu tenho 1 mol de átomo, eu tenho 6,2 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá certo? E esse Avogadro é o seguinte, ele corresponde a X gramas e corresponde a 22,4 litros de um gás, segundo o CNTP, tá certo? E isso aqui a gente teve um exemplo agora, fixando o conteúdo. Imagina um átomo de oxigênio. Ele tem um número atômico de 16. Isso significa que um átomo de oxigênio, certo? Ele tem uma unidade atômica de 16, ou seja, ele é 16 vezes maior do que 1 sobre 12 avos do meu isótopo do carbono 12, certo? E 1 mol de oxigênio corresponde a 16 gramas. E 1 mol 16 gramas dessa substância corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Então, observe que está tudo relacionado. Mol, lei de Avogadro, massa e unidade atômica, tá certo? Então, vamos melhorar um pouquinho. Pessoal, molécula de CO2. Então, carbono, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, vê, um carbono corresponde à massa atômica de 12, um oxigênio 16. Já que eu tenho 2 oxigênios, tá? Vocês estão vendo aqui, se eu tenho 2 oxigênios, então, se eu tenho 2 dá 32, cada um é 16. Se eu tenho um carbono, cada um é 12. Então, se eu somar aqui, tá certo? Se eu somar aqui, vão ver que nós temos o quê? 44. Com isso, tá certo? Uma molécula de CO2 tem uma massa atômica de 44, tá certo? 1 mol de CO2 corresponde a 44 gramas. E 44 gramas de CO2 corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Com isso, eu digo que o volume que 44 gramas de CO2 ocupa no local é 22,4 litros, tá, pessoal? Então, ó, uma molécula de CO2 tem 44 unidade atômica, porque eu somei
o do carbono, que é 12, o do oxigênio, que é 16, por 2, porque eu tenho duas moléculas aqui, dando um total de 44. Então, 44 é a minha unidade atômica. Eu sei que 1 mol corresponde a 44 gramas, tá certo? Professor, e se aqui fosse 45, quantas gramas teria 1 mol de CO2? 45. E se eu tivesse uma unidade atômica de 100, quanto pesaria o meu mol? 100. E 44 gramas, tá, equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, tá? Então, observa que é muito fácil, não enrolem aí, é fácil, tá certo? Com isso, eu digo o seguinte, ó, eu tenho nitrogênio, eu tenho hidrogênio, junto formam o meu NH3, tá certo? Então, ó, se você for observar, eu tenho um mol de nitrogênio, que corresponde a 28, porque cada nitrogênio é 14 de massa atômica. Então, eu sei que 1 mol do gás de nitrogênio corresponde a 28 gramas, tá? E que 28 gramas equivale a 6,02 vezes 10 a 23, tá? E o volume que ele ocupa, tá? Esse gás de nitrogênio, os 28 gramas, ocupa exatamente 22,4 litros, tá? E 3 moléculas do gás de hidrogênio corresponde a 6 gramas, tá certo? Por quê? Porque eu tenho, cada hidrogênio tem uma massa atômica de 1, tá? Só que eu tenho 2 hidrogênios aqui multiplicado por 3 moléculas que eu tenho desse gás. Se cada molécula tem 2 de 1 de massa atômica, se eu tenho 3 moléculas, eu tenho um total quantos? 6 gramas. Cada hidrogênio é 1 grama, tá certo? Se eu tenho uma molécula do gás de hidrogênio formada por 2 gramas e eu tenho 3 moléculas, eu tenho 6 gramas. Então, eu sei que 3 mols de gás de hidrogênio é exatamente a 18, porque se cada 1 grama equivale a 6,02 vezes 10 a 23, se eu tenho 3, então equivale a quanto? A 18. Eu sei que o gás de hidrogênio 2 gramas equivale a 6,02. Se eu tenho 3 aqui, ó, lembra que eu tenho 3. Então equivale a 18,06, certo? E o meu volume, eu sei que 1 equivale a 22,4, tá? Então 3 vai ser 22,4 vezes 3, e que vai dar 67. E aqui é o meu volume em 3 unidades, tá certo? Com isso, eu sei que 2 mols de nitrogênio, eu vou somar. Eu sei que cada um de nitrogênio é 14. Cada hidrogênio equivale a 1. Então, a minha soma vai dar 34. Por quê, professor? Porque, olha, eu tenho 2 nitrogênios, vai dar 28. Tá certo? 28. Mais esses 3 que eu tenho aqui, tá certo? 28 mais 6 vai dar quanto? 34. Tá certo? Esses 34 tem que equivaler à soma de 28 gramas mais 6 gramas. Por quê? Como é que eu posso ter 28 gramas de gás de nitrogênio e de 6 gramas de hidrogênio e formar 50? Não posso. Eu tenho que formar também 34 gramas, a soma dos dois, tá? Com isso, eu digo que o meu volume, a minha quantidade de molécula, nada vai ser do que o quê? Se eu sei que 34 gramas, tá certo? Então, ó, a minha molécula vai ser o dobro. Por que o dobro, professor? Porque eu só tenho 2 moléculas. Eu não falei que cada uma molécula, ó, a setinha aqui que eu estou mostrando, ó, esse número 2 que diferencia, tá certo? Quantos eu tenho. Então, ó, eu tenho 2 moléculas, cada molécula equivale a 6,02, então 2 moléculas equivale a 12,04, tá certo? Então, vê que se cada molécula equivale a 22,4 litros, se eu tenho também 2 moléculas, ó, 2 aqui na frente, eu tenho 44,8. Isso digo que eu tenho quantos volumes? 2 volumes, tá? Então, observa que é muito fácil de estequiometria, só precisa prestar um pouquinho de atenção. Então, ó, qual a massa de NH3 produzida a partir de 36,6 gramas? Galera, olha que coisa fácil. Primeira coisa, eu já sei a minha reação, eu sei que é uma molécula de N2 mais 3 moléculas de H2, vai ocasionar 2 moléculas de NH3. Com isso, ó, eu sei que, somando ali, né? Então, 28 gramas vai equivaler a 34 gramas, não é isso? Com isso, 36,6 gramas de nitrogênio vale quanto? X. Então, meio pelos extremos, eu tenho esse meu resultado. Então, ó, questão fácil, pura questão de UPE, tá? Segundo exemplo. Qual o volume de hidrogênio no CNTP consumido na produção de 6 mols de
NH3. Olha que coisa fácil. De novo, eu pego a mesma reaçãozinha. Eu sei o seguinte, que 3 de hidrogênio e 2 disso aqui. É o que me interessa. Ele perguntou sobre hidrogênio e NH3, tá? Então, 67,2 litros é o meu hidrogênio, não é isso? Ok. Isso equivale a 2 mols. Não é isso? Não é do meu gás aqui, que ele me falou? Aqui, ó. NH3. Com isso, quantos litros eu vou ter se eu tivesse 6 mols? Meio pelos extremos e eu equivalo, eu tenho esse meu resultado aqui. Certo? Então, pessoal, terceiro problema para a gente ficar mais fera. Qual o rendimento da reação sabendo que foram produzidos 35,7 gramas de NH3 a partir de 42 gramas? Ó, primeiro, eu tenho minha mesma reação e eu vou pegar agora o que me interessa, NH3 e o meu nitrogênio. Eu sei que eu tenho 28 gramas e lá eu tenho quanto? 34. Se eu tivesse 42 gramas de hidrogênio, quantos eu ocasionaria? X. Meio pelos extremos vai dar um valor, ó, X igual a 51, que é 100% de rendimento, não é isso? É o X que eu encontrei. Depois, como eu sei que 51 é 100%, quanto será se fosse 37 gramas? Vai ser quanto? X, 70%. Tá certo? Quarto problema. Qual a massa do reagente em excesso, sabendo que 8,4 gramas de N2 reage com 2,5 gramas de H2? Ó, eu tenho N2, mesma reação, tá? Vou pegar 28 gramas, equivale a 6 gramas de H2. Beleza. Com isso, quanto será se eu tivesse 8,4 gramas? Isso iria dar X, eu iria encontrar 1,8. Mas, ó, é o seguinte, ele quer saber quanto vale 2,5 gramas. Então, vamos fazer. 2,5 gramas menos 1,8 vai dar quanto? 0,7. Tá certo? Então, ó, faço aqui, tá? Se for 8,4 gramas, eu faço meio e encontro isso aqui. De uma forma ou de outra vai dar a mesma coisa, tá certo? Se eu tenho 8,4, ok. O quinto problema, eu tenho a minha mesma reação, tá certo? E qual o volume de H2 consumido na produção de 6 litros de NO2? Ó, eu sei que 3 litros de H2 equivale a 2 litros de NH3. Quanto eu terei se eu tiver 6 litros? Meio pelos extremos, X é igual a 9 litros. Então, pessoal, fácil, tá certo? Estequiometria, só brincar um pouquinho sobre mol. E na próxima aula a gente continua, tá certo? Fazendo esses exercícios. Então, boa sorte, bons estudos, tá? Tchau!